Boa noite, gente. Sejam bem-vindos ao grupo de estudo A Mente Vencendo o Humor, de Dennis Greenberg e Christine Padeschi. E hoje nós vamos falar, do capítulo 12 sobre crenças nucleares. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Estou supondo que vocês já assistiram todas as outras aulas anteriores. E vamos aqui hoje falar sobre crenças nucleares. Nós já falamos sobre pensamentos automáticos, já falamos sobre as crenças intermediárias, que o livro chama de pressupostos subjacentes. Falamos dos novos pensamentos, falamos do RPD, que é o registro de pensamento disfuncional, e agora a gente vai falar de crenças nucleares. E a gente vê no dia a dia, no consultório, que tem muitos casos que a gente consegue resolver ele trabalhando os pensamentos automáticos, tem muitos casos que a gente consegue resolver, ajudar a pessoa a resolver trabalhando as crenças intermediárias, mas tem algumas coisas que estão mais enraizadas, estão mais agarradas e fica mais difícil. E aí a gente vem trabalhar aqui crenças nucleares com essa pessoa. Eu vou lembrar vocês que o livro, ele não é feito diretamente para terapeutas, a versão de terapeuta é outro, foi compartilhado já lá no grupo, e a gente vai, no final desse livro, discutir um pouquinho da versão do terapeuta também, mas este livro, ele foi feito para o cliente, para ajudar o cliente, então ele tem uma linguagem mais fácil, para ficar mais compreensível para o cliente. E nós, enquanto profissionais, da psicologia ou da terapia, não sei de qual área você é, a gente fica muito preocupado em saber o nome, os conceitos, ou ensinar isso para o nosso cliente. E nem sempre ele precisa saber o que é aquilo, se é uma crença, se é um pensamento. Claro que é importante, sim, a gente, como que ele vai conseguir avaliar o pensamento e o humor se ele não souber o que é pensamento e o que é humor. Então, sim, a gente vai psicoeducar ele, explicando para ele como identificar o que é um pensamento, o que é humor, como avaliar o humor. Então, a gente vai fazer tudo isso. Mas, às vezes, a gente se prende muito para fazer com que aquele cliente entenda que isso é uma crença nuclear ou uma crença intermediária, porque a gente se prende a conceitos. Então, não se prenda a conceitos quando a gente for explicar isso para os nossos clientes. É bom, sim, ensinar isso para ele, porém, se ele tem uma dificuldade, a gente pode explicar, a gente usa muito a metáfora da árvore para explicar que as folhas são os pensamentos, ali a gente tem as crenças intermediárias como sendo o tronco e a raiz como sendo as crenças nucleares. Então, assim, se ficar difícil, a gente tem muitas metáforas que fica mais fácil para a gente explicar isso para o nosso cliente, tá bom? Essa é uma Daphne, mas a gente tem um iceberg, a gente tem várias metáforas. Não vou lembrar de todas agora, mas nós temos várias metáforas que fica mais fácil para a gente explicar isso para o nosso cliente, para que ele consiga entender e trabalhar. Tá? O livro, vocês vão ver que os autores, eles não trazem nenhuma metáfora para explicar isso, ele vem traz, sim, a questão do jardim, mas a gente vai ver que dá para entender de uma maneira mais fácil. A gente complica muito, crenças nucleares é um pouquinho mais difícil de entender, mas a gente vai ver aqui no livro que não é tão difícil assim. Então, vão seguindo o livro, se ficar alguma dificuldade, se ficar um pouco confuso, deixa no comentário. Gente, tem o chat aqui do ao vivo, e claro, vocês interagem aí no chat, é muito legal, só que eu não consigo ter acesso a esse chat depois que a aula acaba, porque eu estou postando no modo estreia, então eu não consigo ter acesso mais a esse chat. Ele só está literalmente para quem está assistindo hoje, quinta-feira, às 19. Então, se você está assistindo a gravação, já não tem mais acesso ao chat. Então, assim, se for uma dúvida realmente importante, claro, podem, por favor, escrevam no chat, mas quando for uma dúvida ou um comentário, assim, que vai acrescentar muito, e não existe isso de perguntar, eu não vou fazer uma pergunta porque eu tenho medo de fazer uma pergunta besta. Não, não tem pergunta besta. Então, deixa no comentário, porque assim eu consigo ler depois com calma, responder com calma, e até mesmo se eu falar alguma coisa, Eu sempre digo isso, se falar, não concordo, Tamid, você falou de tal jeito, mas o autor tal diz assim, deixa no comentário, porque aí fica fácil para que outras pessoas também possam ter acesso a esse conteúdo para a gente compartilhar, Eu estou aqui como facilitadora,
como organizando aqui os capítulos para a gente falar sobre eles, mas o grupo é de todos nós, né? Só lembrando, hoje é a aula 8, então tem 8 palavras-chave. Lá no grupo, no final, eu não sei ainda, são 16, então tem mais 4 capítulos ainda, não sei como que eu vou seguir esses 4 capítulos, mas assim, no final eu vou compartilhar um link lá no grupo e vocês vão preencher com essas palavras-chave, vai ter algumas perguntinhas básicas também, então quem está assistindo às aulas não tem problema algum em responder, que vão ser perguntas a respeito do próprio capítulo, e aí no final é só fazer o pedido de certificado preenchendo o link que eu vou mandar no final, tá bom? Então vamos entrando aqui no livro. O capítulo 12 eu tinha dividido para fazer de 2 partes por ser um capítulo maior, mas como a gente não está conseguindo fazer o encontro no Google Meet com que todos participam, então eu preferi fazer no Facebook, assim, eu estou falando, né, acabo que falo sozinho, eu sei que vocês estão assistindo aí na gravação, ou até entram aqui no ao vivo comigo, então fica mais fácil para eu falar dele todo hoje, vou falar o capítulo 12, não vou dividir. Já no Google Meet a gente precisaria dividir, porque no Google Meet vocês participam, então ficaria um pouco. Talvez a gente dividiria muito melhor o conhecimento, porque a participação de vocês enriquece bastante. Né? As aulas anteriores que foi no Google Meet foi excelente, porém, como não estava tendo a participação, a maioria né, não está podendo participar no ao vivo, então eu preferi fazer aqui no YouTube mesmo. Mas mesmo assim, vocês podem deixar aí no comentário ou até mesmo no chat ao vivo ou mandar lá no grupo do WhatsApp. Vocês estão caladinhos no grupo do WhatsApp, estão caladinhos no grupo do Telegram. O grupo do Telegram foi caladinho desde o início, mas vocês estão caladinhos lá no grupo. Se ficar dúvida, se vocês ficam calados, eu entendo que está ficando fácil de compreender, tá? Então, participem lá para a gente tirar as dúvidas e para esclarecer aí. Então, entrando no livro Crenças Nucleares. Em muitos aspectos, os pensamentos automáticos são semelhantes às flores e ervas daninhas de um jardim. Os registros de pensamento, bem como os planos de ação e aceitação, coisas que a gente já estudou, né, são instrumentos que possibilitam você arrancar essas ervas daninhas, que são os pensamentos automáticos negativos, pela raiz, dando espaço em seu jardim para que flores cresçam. Com a prática, esses instrumentos irão trabalhar a seu favor pelo resto da sua vida. Sempre que crescem ervas daninhas em seu jardim, você saberá como arrancá-las novamente. Interessante essa metáfora comparando com jardim, porque quem entende de jardim, eu não sei cuidar, mas eu sei como que funciona. A gente sabe que por mais que você cuide dele, sempre tem um matinho, uma graminha crescendo, algo que você precisa cortar para a grama para que ele fique bonito. Os nossos pensamentos também é do mesmo jeito. Então, por isso que na área da saúde a gente não usa o termo cura. A gente usa o termo remissão. Pode ser que nunca mais eu sofra com aquele problema. Mas nós somos como um jardim, então sempre a gente tem que estar preocupado ali em cuidar da grama, parar a grama, arrancar uma erva daninha, porque nós somos seres emotivos, somos seres emocionais, trabalhamos o tempo inteiro com a nossa cognição. Então, assim, a gente precisa estar sempre em constante avaliação. Por isso que a TCC, ela vem ensinar a gente, ou o nosso cliente, a nós mesmos sermos o nosso próprio terapeuta. Porque se você fosse cuidar de tudo na terapia, você iria ficar o resto da vida em terapia e está sempre precisando de um terapeuta. Então, assim, pode ser que você até queira, por opção, fazer terapia por resto da vida, mas não há necessidade, porque quando nós aprendemos a trabalhar com a questão da TCC, você consegue você mesmo aplicar as ferramentas, e é justamente isso que esse livro veio propor para a gente, né? Então, todas as ferramentas dele, todos os exercícios, eu mandei um link lá no grupo, que tem todos os exercícios anexados. Então, se você ainda não viu os exercícios, se você ainda não baixou os exercícios, baixe e faça, tá bom? Outras pessoas descobrem que, mesmo depois de terem usado esses instrumentos, ainda existem mais ervas daninhas do que flores, ou que cada vez que se livra de uma erva daninha, 2 ocupam um lugar. No capítulo 11, você aprendeu a identificar os pressupostos subjacentes, crenças intermediárias, e a testá-las com um experimento. Quando você descobre que seus pressupostos não são verdadeiros, descarta, isso equivale a arrancar as ervas pela raiz. Perdão, gente. O que acontece? Tem no jardim, às vezes a gente precisa jogar um remédio para eliminar ali da raiz, utilizar alguns produtos. E aí vem falando sobre isso, tá? Essa comparação, essa metáfora.
Muitas pessoas notam uma grande melhora no humor depois que integram, e aplicam as habilidades ensinadas nos capítulos sobre o estado de humor. São os próximos capítulos que a gente vai estudar. É preciso tempo e repetição das práticas para essas habilidades afetem de modo significativo. Então, não é de um dia para o outro. Precisa de tempo e repetição. Então, eu não fiz uma vez e pronto, estou curado e estou pro resto da minha vida curado. Não. É tempo e repetição. Preciso repetir para que aquilo faça sentido para mim. E a gente vai ver sobre isso, essa questão da repetição, porque a gente repete muito os pensamentos negativos, a gente repete muito os nossos comportamentos, a gente repete muito as nossas crenças. Então, é tudo uma repetição. A gente também precisa repetir as práticas, as habilidades que a gente está aprendendo aqui. A recompensa, depois que você dedicar esse tempo, a recompensa será que os pensamentos e pressupostos alternativos passarão a ser novas respostas automáticas, e muitas áreas da sua vida irão melhorar como consequência. Você irá notar melhores o seu estado de humor, relacionamentos, sentimentos global de bem-estar. Então, a partir disso, eu nunca mais vou ter pensamento negativo? Não, ninguém está falando que você nunca mais vai ter pensamentos negativos. Vou ter pensamentos negativos disfuncionais? Com toda certeza, nós somos seres humanos. A questão é, quando esses pensamentos vierem de maneira automática, eu vou conseguir modificar para um pensamento alternativo, ou vou conseguir identificar, vou conseguir avaliar o humor que está sendo gerado e vou conseguir aplicar as ferramentas de maneira automática. Lembre-se que eu falei sobre o RPD, né? No início, eles precisam aplicar ali, escrevendo mesmo no RPD, fazendo todo o registro. E a partir do que isso vai ficando, vai virando algo da prática, 20, 30 vezes, talvez, acho que o livro fala 40, não me lembro, eu não preciso mais de anotar, porque se torna algo tão natural que eu começo a fazer de maneira automática. Aí eu começo a fazer de maneira automática no meu pensamento mesmo. Né? Aí quais as evidências dos pensamentos, né, que comprovam ou não comprovam? A gente vai ver que quando falamos de crença, isso é muito mais profundo, não é como os pensamentos. Lembre-se, crenças são como as raízes. Tá? Então é algo que está ali realmente enraizado, agarrado ali, e não é simples assim. Eu posso pegar aqui em frente, eu tenho uma árvore enorme, e um tempo atrás o pessoal do IEF veio, cortou alguns galhos, e eles poderiam até vir cortar a árvore ali no talo, ali, bem rente ao chão, mas a raiz dessa árvore é uma árvore muito grande, a raiz dela, ela atravessa ela é do outro lado da rua, ela atravessa toda a rua. Então, aqui na minha rua teve um problema uns dias atrás, há um tempo, alguns anos, né? Na verdade, tem bastante tempo, que na época eu estava na faculdade ainda, e houve um buraco enorme aqui na rua. E quando teve esse buraco, nós vimos a raiz da árvore atravessando, chegando aqui perto da calçada da minha casa. A rua é do outro, a árvore é do outro lado. Então, assim, as nossas crenças são igual a essa raiz dessa árvore. Elas estão tão ali que onde você acha, às vezes, as crenças nucleares, né? Você acha que não tem como mais ter raiz. A raiz, ela tá ali. Ah, mas eu cortei os galhos, eu cortei todo o tronco e ela ainda existe? Sim, porque você não arrancou a raiz. E às vezes a gente precisa arrancar essa raiz. E aí a gente vai trabalhar isso agora. Mas vão com calma, que isso a gente vai aprendendo. Não é da noite pro dia, tá? É preciso de tempo e repetição. A gente vai ver aqui que Marisa, ela gasta 10 semanas para fazer. Então, 10 semanas, 2 meses e meio para conseguir uma mudança. É com calma, é com tempo. Às vezes, nós estamos mais ansiosos que os nossos clientes. Às vezes, eles estão sim ansiosos, mas muitas das vezes nós, enquanto terapeutas, estamos tão ansiosos que a nossa ansiedade também gera um desconforto e um problema no processo. Então, vamos guardar nossa ansiedade e entender que tempo e repetição é isso que Padesky e Greenberg, né, eu estou lendo aqui, Greenberger, vem falar no livro. Tempo, a gente precisa de tempo. O diagrama a seguir ilustra as conexões entre 3 níveis diferentes de pensamento: pensamentos automáticos, os subjacentes e as crenças nucleares. Os pensamentos automáticos, trabalhamos no capítulo 6 a 9, são os níveis mais fáceis, são as folhas da árvore. Os pensamentos automáticos constituem a parte das ervas daninhas ou flores que está acima do solo.
Os pensamentos automáticos estão enraizados abaixo da superfície nos pressupostos subjacentes e crenças nucleares. Observe que as setas apontam nas duas direções. Isso acontece porque cada um dos 3 níveis está conectado aos outros 2. Portanto, quando você trabalha em qualquer nível, também estará afetando os outros 2. Então, se eu trabalho o pensamento automático, automaticamente eu estou trabalhando, de certa forma, pressupostos ou crenças nucleares. Porém, como ele está no topo, significa que ele afeta bem menos a questão dos pressupostos e crenças nucleares. Agora, quando eu venho aqui e trabalho nas crenças nucleares, na raiz do problema, muito mais fácil eu eliminar os pressupostos e os pensamentos automáticos. Estou eliminando 100%? Não, estou eliminando, estou trabalhando o que eu digo, e relacionado a essa questão específica, tá bom? Essa questão, a gente vai ver que todos nós temos crenças nucleares e nós precisamos dessas crenças nucleares. A questão é quando elas começam a estar desfuncionais demais, muito disfuncional, elas começam a atrapalhar e interferir na nossa vida de modo negativo, de forma que vem trazer problemas significativos. Pensamentos automáticos podem ser descritos como palavras ou imagens que entram em nossa mente automaticamente. Os pressupostos não são tão óbvios, mas pode-se aprender a identificá-los colocando em um comportamento ou uma situação e usando a frase se tal coisa, então tal coisa, deixando que a mente complete. Crenças nucleares já são afirmações do tipo tudo ou nada. Então, lembrando, os pensamentos automáticos são automáticos, vem aqui na nossa mente. Tem negativo, tem positivo. Os pressupostos é aqueles que a gente começa assim, se tal coisa, então o nosso cérebro completa, né? A nossa mente completa. São pressupostos. Tem pressupostos negativos e nós temos pressupostos positivos. Crenças nucleares são tudo ou nada. Também são positivas e negativas, tá? Elas são bem tudo ou nada. Eu sou incompetente, então pronto, eu sou incompetente, nada no mundo vai fazer mudar esse pensamento, né? Essa questão. Porque não é simplesmente um pensamento, é uma crença, eu acredito fielmente nisso. Por exemplo. E aqui ele vem falar justamente de Marisa. A Marisa, ela coloca que como sou inútil, não mereço ser amada, sou inadequada. Ela tem crenças também sobre outras pessoas. Os outros são perigosos, as pessoas vão me magoar. As pessoas são más. E ela também acredita em relação ao mundo. O mundo está cheio de problemas insuperáveis. Para ela, o mundo é assim e ponto. Não tem mais explicação. Elas são crenças do tipo tudo ou nada. Não existe qualificação. Marisa não pensa, às vezes sou inútil. Não, ela acha assim, sou inútil, independente de qualquer coisa. Né? A gente vai ver que na questão do não mereço ser amada, ela, inclusive, acha que ela não merece ser amada, nem mesmo pelos filhos dela. Né? Geralmente, a mãe, uma mãe, agora eu vou generalizar, mãe às vezes pensa assim, mas minha filha me ama, meu filho me ama, isso importa. Marisa não, Marisa achava que nem os filhos dela mereciam amar ela, nem os filhos dela amavam ela de verdade. E aí, como eu disse, todas as pessoas têm crenças nucleares negativas e positivas, isso é normal. E ter crenças negativas, gente, não é exatamente ruim, e ter crenças positivas não é exatamente bom, porque às vezes a gente pensa assim, crença positiva, bom, crença negativa, ruim. Às vezes eu tenho uma crença positiva, tudo que eu faço é perfeito. É uma crença positiva, tudo que eu faço é perfeito. Porém, isso pode me levar ao perfeccionismo. Então, tudo que eu faço é perfeito, tem que ser perfeito demais, e eu começo a me achar superior a outras pessoas porque tudo que eu faço é perfeito. E eu crio talvez aí um sentimento, uma sensação de arrogância, porque eu acho que tudo que eu faço é perfeito. Nossas crenças nucleares são ativadas quando experimentamos estados de humor forte ou temos experiências que são muito positivas ou negativas. Então, olha só. Quando estamos nos sentindo bem, nossas crenças positivas estão ativadas. Sou inteligente. Eu posso realmente ser inteligente. E se eu tenho essa crença positiva até um certo nível, ok, tudo bem, tá legal. Porém, quando ela começa a afetar a minha vida, ela também não é boa. Ela é positiva, mas começa a ser disfuncional. Quando temos estados de humor negativo, nossas crenças nucleares negativas são ativadas. Sou estúpido.
Depois de ativadas, nossas crenças nucleares afetam a forma como nós vemos as coisas, dando origem a pensamentos automáticos e pressupostos relacionados, como a gente falou, um afetando o outro. Em geral, trabalhamos primeiro. Em geral, trabalhamos primeiro com os pensamentos automáticos e os pressupostos, até porque os pensamentos automáticos são os primeiros que a gente consegue identificar, né? E é mais fácil para a gente ensinar isso para os nossos clientes, para psicoeducar os nossos clientes. Então, a gente geralmente trabalha os pensamentos automáticos e depois os pressupostos, porque as mudanças nesse nível ocorrem mais rapidamente e costumam se adaptar aos nossos estados de humor. E aí é por isso que os registros de pensamento, plano de ação, aceitação e experimento são os primeiros passos ideais para melhorar o humor. Então, tudo o que a gente aprendeu é tudo o que a gente vai aplicar inicialmente mesmo. Se você tem crenças nucleares negativas, que estão ativadas na maior parte do tempo, essa é a questão, né? Todos nós temos crenças nucleares negativas também, porém, se elas estão ativadas a maior parte do tempo, a gente só vive no negativo, a gente precisa aprender a identificar, fortalecer as crenças nucleares positivas. Depois que as crenças nucleares positivas estiverem mais ativas, você provavelmente vai se sentir melhor e desfrutará uma vida mais gratificante. E aí vem essa pergunta, né? De onde vêm as crenças nucleares? Muito frequentemente, temos essas crenças desde a infância. Inicialmente, aprendemos sobre nós mesmos, sobre o mundo com os nossos familiares e com as pessoas que estão à nossa volta. Eles nos ensinam coisa como o céu é azul, isso é um cachorro, você é inútil. Então, como está correto, o céu é azul e é um cachorro, a gente acaba por acreditar que todas as coisas são verdadeiras, até mesmo você é inútil. E acontece muito isso, né, gente? Acontece muito isso. A gente tem ali um adulto de referência, né? Nós temos ali uma pessoa de referência na nossa criação e ela nos ensina tudo. Ela nos ensina tudo, inclusive até mesmo as coisas que não fazem sentido. A culpa, então, é do adulto? Não, porque esse adulto também aprendeu isso. Então, às vezes, nós devemos aprender a nos comportar diferente. Até o autor ele vem trazer para a gente sobre a questão da gratidão e da gentileza no final desse capítulo, porque às vezes é o que a gente precisa mesmo para mudar o mundo. Né? Não é que a gente vai mudar o mundo inteiro, mas pelo menos o mundo à nossa volta. Isso vai me fazer perfeito? Não, porque eu sou humano e ser humano já vem aí sobrecarregado com toda uma carga emocional aí, faz parte, né, da minha vida. Eu posso até ser maravilhosa, os atos de gentileza, eu posso usar ali a questão da gratidão, mas eu vou encontrar pessoas no meu dia a dia que nem sempre são assim. Então, acaba que, de maneira geral, a gente é afetado por isso todo o nosso dia. Porém, nós aprendemos isso a ser do jeito que nós somos desde pequenos, mas nós vamos processando e criando aqui o nosso filtro interno através de todas as coisas, através de todos os nossos aprendizados e de tudo aquilo que a gente vai criando e passando aí ao longo da nossa vida. As crianças também tiram suas próprias conclusões baseadas no que eles vivenciam. Então, não é que o pai fez a criança ser daquele jeito, a mãe fez a criança ser daquele jeito. Ela tira suas próprias conclusões. É claro que nós, enquanto crianças, estamos ainda aprendendo a ver o mundo, a viver o mundo, tudo que está à nossa volta influencia, sim, como nós vamos nos tornando, mas nós vamos aí criando e ressignificando e dando sentido, significado dentro de nós mesmos. Né? Tem criança que passa por traumas e consegue ser resiliente. Outras crianças passam por coisas um pouco menores e não conseguem e desenvolvem fobias. Então, assim, não importa. Não importa exatamente se a pessoa teve uma vida boa ou teve uma vida péssima e ela desenvolveu um trauma. O que importa é a gente vai trabalhar isso aí e pesquisar, investigar. E calma, vamos com calma, né? Estou falando e já estou entrando em outros assuntos, mas as crenças nucleares, elas vêm desde as nossas infâncias. Podem ser criadas a partir da nossa adolescência? Podem ser criadas através da nossa vida adulta? Sim, podem sim. A grande maioria que a gente tem está desde a infância, mas a gente pode criar várias outras crenças nucleares a partir da vida adulta. Até isso que nós vamos aprender aqui
para trabalhar com crenças nucleares, é a criar novas crenças nucleares para bater de frente com aquela crença nuclear negativa. Nem todas as nossas crenças nucleares na experiência, as crianças adquirem crenças nucleares como cachorro mordem ou cachorros são amigos, que guiam os nossos comportamentos. Eles aprendem a ficar distante ou se aproximar de cachorros desconhecidos. Eles também aprendem regras para vidas que estão à sua volta. Meninos não choram, fogões são quentes. Eu trabalhei com uma... Aqui em Manhuaçu a gente tem um projeto voltado para adolescente, que é a Guarda Mirim, e a gente trabalhava com uma adolescente, e a mãe dela insistia, quando a gente foi, era eu e uma outra psicóloga, quando a gente foi conversar com ela, né, a respeito dos pais, da criação dela, e ela foi falar, brigando com a gente, porque essa menina não tem pai, ela realmente não tem registro do pai na certidão de nascimento, mas a gente foi ter uma conversa saudável, e a mãe brigou, nossa Deus, achei que a mãe ia bater em mim, na outra psicóloga, por causa dessa pergunta a respeito. E a mãe, ela falava com essa filha o tempo inteiro, homem não presta, que homem é isso, que homem é aquilo, homem é vagabundo, homem só quer usar a mulher para sexo. E a menina, na época que nós trabalhamos, a menina tinha 10 para 11 anos, 11 anos. E essa menina tinha vários traumas, ela nunca, dentro do que a gente foi pesquisar, investigando, ela não tinha sofrido abuso nem nada, mas ela tinha várias crenças nucleares muito fortes, muito negativas, relacionado a homens, por causa do que a mãe ensinava para ela, né? Um trauma, a gente não conseguiu identificar, porque a mãe não quis se abrir com a gente, não quis conversar com a gente sobre, mas um trauma que essa mulher passou com o pai dessa menina, né? Eu não sei se foi por questão de abuso, se ela foi abusada, não sei, a gente não conseguiu, até porque o nosso cliente em si, ali, nosso paciente era adolescente, a gente tentou investigar com a mãe, mas a gente não conseguiu, mas por causa de um trauma que a mãe vivenciou, a filha foi gerando várias questões porque a mãe ensinou isso a ela. E hoje, Vejo a Menina na Rua, ela é excelente, né? Fizemos um bom trabalho com ela, eu e a outra menina. Na verdade, ela era da outra psicóloga, mas fez um excelente trabalho com ela, eu ajudava a acompanhar. Mas, assim, fez um trabalho maravilhoso, mas a menina ainda tem grande dificuldade para se relacionar, né? Hoje ela já está, acho que, com 15 anos, e ela tem grande dificuldade para conversar, se relacionar com outros meninos, por causa da maneira que a mãe explicou, ensinou isso para ela a vida inteira. Então, a gente precisa observar isso nos nossos clientes, a identificar isso nos nossos clientes, porque muitas das vezes essas regras, elas vêm sendo impostas como algo de tudo ou nada, né? No caso dessa, homem não presta e pronto, acabou. E segundo foi colocado, não existe exceção, é tudo ou nada. Então, para essa mãe, tudo não prestava. Tá bom? Esse exemplo, eu acho que é para ajudar vocês a identificar e entender melhor o que são questões das crenças, tá? Se ficar confuso, deixa no comentário para a gente falar melhor, ou joga lá no grupo do WhatsApp ou do Telegram, para a gente poder discutir, para ficar mais fácil a gente compreender, tá bom? Então, na maioria das áreas das nossas vidas, desenvolvemos regras e crenças mais flexíveis conforme nos tornamos mais velhos. Então, é normal a gente ter regra. Porém, a questão aqui é quando é tudo ou nada. As crenças absolutas podem permanecer fixas caso sejam desenvolvidas a partir de circunstâncias muito traumáticas ou de experiências precoces na vida, se experiências nos convencem de que tais crenças são verdadeiras, mesmo quando chegamos à vida adulta, que eu falei da menina, né? O que acontece? Como eu acredito, caso de Marisa, como eu acredito que homens não prestam, se eu me relacionar com homem, automaticamente eu vou me relacionar com um homem que não presta. Marisa foi abusada pelo pai, né, sofreu abuso, e quando Marisa se relacionou com o homem, os dois casamentos de Marisa, eles eram alcoólatras e abusadores. Então, foi automático. O que fez? Reforçando a crença nuclear de Marisa, que as pessoas são ruins, que as pessoas não prestam. Por exemplo, como sofreu abuso... é o que eu falei, né? As pessoas são perigosas. Marisa não estava errada. Marisa conviveu com pessoas perigosas. Só que Marisa, ela não conseguia entender que nem todas as pessoas são perigosas. Para Marisa,
todas as pessoas são perigosas. E crianças pequenas têm a tendência de achar que tudo o que acontece é sua responsabilidade. Porque, infelizmente, a gente faz isso com a criança, tá? A gente sempre joga a culpa na criança. E aí a criança cresce achando que o mundo é responsabilidade dela. Vitor cresceu com seu irmão mais velho, lembrando do Vitor, perfeccionista, Douglas, que era um atleta de sucesso e aluno nota 10. Não importava o quanto o Vitor se saísse bem na escola e nos esportes, ele nunca era tão bem sucedido quanto Douglas. Apesar dos próprios sucessos, Vitor cresceu com uma crença nuclear de que ele era inadequado. Essa crença parecia verdadeira para ele, porque, segundo sua visão, nenhum resultado tinha valor, a não ser que fosse absolutamente o melhor do que Douglas, no caso. Como Douglas realmente era inteligente, ele não conseguia se igualar a Douglas, então significava que ele não tinha resultado, ele não prestava, era inadequado. Em sua mente, essa crença era apoiada quando ele ouvia os seus pais, professores e treinadores descrevendo os feitos de Douglas com orgulho. Como as crenças nucleares nos ajudam a compreender o mundo desde uma idade tão tenra, pode nunca nos ocorrer avaliar se elas são a forma mais correta ou útil de compreender nossa experiência adulta. Ao contrário, quando adulto, agimos, pensamos e sentimos como se essas crenças ainda fossem 100% verdadeiras. Isso é compreensível, especialmente porque porque algumas de nossas crenças nucleares podem ter sido corretas e quando eram crianças. No caso de Marisa, as pessoas eram perigosas quando ela era criança. E essa crença nuclear era verdadeira. Ela sofreu o abuso do pai por muitos anos. Então, ele era perigoso. Só que, à medida que ela foi crescendo, as pessoas à sua volta não eram tão cruéis assim. Mas começou a se tornar verdadeiro. E aí, quando ela se envolve com seu primeiro marido, né, ela casou grávida, automaticamente Marisa conseguiu se envolver com um cara realmente perigoso novamente. E no seu segundo casamento, ela continuou ali reforçando, fazendo sua crença ser 100% verdadeira, porque ela se relaciona com mais um homem abusador. Então, ela acaba fazendo que essa crença seja 100% verdadeira, porque ela continua repetindo ali o comportamento. Seria muito útil que Marisa desenvolvesse novas crenças nucleares positivas, por exemplo, que as pessoas são amáveis e gentis. Se temos ambos os tipos de crenças nucleares, tanto positivas quanto negativas, nós somos capazes de viver nossa vida dentro de um contínuo, desde o que é muito negativo até o que é muito positivo. Então, a gente precisa de ter o equilíbrio, tanto do negativo quanto do positivo. Então, se eu tenho uma crença nuclear negativa ativa por muito tempo, eu preciso criar uma crença nuclear positiva para me dar ali o equilíbrio. Quando temos somente crenças nucleares negativas, cada experiência do dia se torna de alguma forma negativa, porque ela é vista por trás, né, por meio dessas lentes negativas. Então, eu vejo aqui somente aquilo que é negativo. E aí, agora a gente começa a aprender a como fazer a identificação das crenças nucleares, né? Até então, a gente veio falar sobre o que é crenças nucleares e como as crenças nucleares, elas afetam aí a nossa vida. E agora a gente vai começar a identificar essas crenças. Um modo de identificar é a técnica da seta descendente. Gente, deixa nos comentários ou lá no grupo se vocês conhecem essa técnica da seta descendente. Se vocês conhecem, vocês utilizam, vocês já fizeram ela ou nunca viu, é algo novo, deixa aqui no comentário. E se ficar um pouco confuso, porque a gente não vai falar muito sobre a técnica da seta descendente, né? A gente vai falar aqui um pouco por alto dela, sobre como a gente vai identificar. Mas se vocês acharem assim, tá, Miris, podia aprofundar um pouco mais para a gente falar dessa técnica, vocês deixam no comentário ou deixam lá no nosso grupo do WhatsApp ou do Telegram para a gente conversar melhor e falar sobre isso, tá bom? Porque a gente pode fazer um dia para a gente conversar e destrinchar mais essa técnica. Um modo de identificar crenças nucleares é a técnica da seta descendente. No capítulo 7, a gente aprende a fazer perguntas sobre o significado do evento, né? O que significa sobre mim? Para identificar o pensamento automático, a gente também aprendeu. A gente usou essas perguntas para identificar pensamentos automáticos. E a gente faz ali no pensamento automático, a gente usou o registro de pensamentos automáticos, disfuncionais, no caso. Aqui já é diferente.
Depois de identificar os pensamentos automáticos, a gente faz a mesma pergunta ou perguntas similares para reconhecer crenças nucleares. Então, lembrando, primeiro ponto, eu vou identificar os pensamentos automáticos disfuncionais. Lembrando, falando de disfuncionais, porque ele pode ser tanto negativo quanto positivo, porque se eu começo a me achar boa demais, esse pensamento automático que até então é positivo, ele vai ser disfuncional na minha vida, porque eu posso começar a querer me achar, né, talvez me sentir melhor do que outras pessoas, me sentir superior por causa de um pensamento automático positivo, mas ao mesmo tempo em que ele é positivo, ele é disfuncional. Por exemplo, você pode se questionar, aí tá, a gente identificou o pensamento automático e a gente viu que trabalhar com pensamento automático não está resolvendo, porque a gente vai fazer ali o registro de pensamento disfuncional, vamos trabalhar. Ainda não houve um resultado, a gente vai trabalhar a questão dos pensamentos, né, dos pressupostos subjetivos, subjacentes, nossa cabeça, né, as crenças intermediárias. E aí a gente vem trazendo aqui a questionar para ir buscando as crenças nucleares. E aí a gente vai utilizar essa pergunta: se isso for verdade, o que isso significa sobre mim? Né? Se isso é verdade, o que isso significa sobre mim? E aí a gente vai questionando isso, descendo, afunilando para a gente achar aí qual que é a crença nuclear. Ó, Marisa, por exemplo, se ela tivesse o pensamento, acho que a Maria não gosta de mim, e esse pensamento contribuísse para o seu humor depressivo, a gente ia utilizar assim, ó. A Marisa diz, acho que Maria não gosta de mim. Tá, ok. Se isso for verdade, se Maria não gosta de você, o que isso significa sobre você, né? O que isso significa sobre mim? Ah, sempre que eu me aproximo, as pessoas acabam não gostando de mim. Ok, vamos considerar que seja verdade que as pessoas não gostam de mim. Se isso for verdade, o que isso significa sobre mim? Ah, eu nunca vou ter um relacionamento íntimo. Ok, se isso for verdade, de nunca ter um relacionamento íntimo, se isso for verdade, o que isso significa sobre mim? Sou desagradável. Pronto, chegamos ali na crença nuclear dela. Sou desagradável, ponto. Acabou. Essa é a crença nuclear dela. E esse exemplo aí, ele identifica a crença nuclear sobre si mesmo. Porém, a gente tem crenças nucleares sobre os outros e sobre o mundo. A Judith Beck, ela vem trazer também que a gente pode ter crenças nucleares sobre o futuro. Ela começa a introduzir isso no capítulo no livro, né, da terceira edição, que a gente pode ter também sobre o futuro. Então, mas aqui a gente vai entrar no que o livro traz. Ao modificarmos as perguntas, a técnica da seta descendente ela pode ser usada também para identificar crenças nucleares sobre os outros e sobre o mundo. Então, quando eu falo sobre os outros, eu pergunto: se for verdade, o que isso significa ou diz sobre as outras pessoas? E aí eu posso chegar e identificar o que isso diz sobre as outras pessoas. E eu acho a minha crença nuclear em relação a outra pessoa, por exemplo, Marisa, as pessoas são ruins. Né? As pessoas são perigosas. E isso é uma crença nuclear que ela tem sobre as outras pessoas. Do mesmo jeito, eu posso perguntar também para o mundo, né? Se isso for verdade, o que isso diz ou significa sobre o mundo e sobre como o mundo funciona? E aí, no caso, a Marisa vai falar falou que o mundo é injusto, não me lembro agora, mas eu começo a identificar também como que isso funciona para o outro, tá bom? Então, posso usar a seta descendente para identificar a minha crença nuclear em relação a mim mesma. Posso usar para achar a minha crença nuclear em relação ao que eu acho das outras pessoas e a minha crença nuclear sobre o que eu acho em relação ao mundo. Tá? Então, a gente utiliza isso para ir afunilando na técnica da seta descendente para eu conseguir identificar isso. Algumas vezes, a identificação das crenças nucleares é suficiente para ajudar. Às vezes, se eu achar a minha crença sobre eu mesmo, já é ótimo. Porém, né, com frequência, as crenças nucleares sobre você mesmo conta apenas uma parte da história. E eu preciso identificar crenças nucleares sobre outras pessoas e sobre o mundo para compreender melhor. Porque às vezes uma situação é angustiante, né? Que ele vai falar sobre isso, porque eu tenho pensamento sobre mim, mas eu deixo que o meu pensamento sobre o outro e sobre o mundo também influencia. Ah, no caso de Marisa, Marisa acha que ela não é amada.
que ela não pode ser amada. Então, eu resolvi isso. Por que Marisa continua sofrendo? Porque ela acha que o mundo é perigoso. Ela acha que o mundo não gosta dela, que as coisas não funcionam para ela. Então, a gente precisa mudar a maneira com que ela vê as outras, né, a maneira com que ela vê as outras pessoas, a maneira com que ela interpreta o mundo externo, para poder que ela realmente melhore. Porque senão ela não vai melhorar nunca. Né? Nesse caso, ela não vai melhorar. Ela começa a se ver como uma pessoa melhor, mas ela percebe o mundo ainda como um lugar perigoso. Eu preciso identificar. Às vezes é suficiente, mas muitas das vezes falar sobre mim mesma, somente sobre a minha crença em relação a mim, é insuficiente. É somente parte da história. Gente, tô falando, tô seguindo. Deixa no comentário se tá ficando claro, se não tá ficando claro, se tá ficando em dúvida, se tá confuso, para a gente poder seguir aqui junto, para a gente poder passar aqui junto, para ficar mais compreensível para todo mundo, tá bom? É compreensível que crenças negativas sobre o mundo possam se desenvolver em pessoas que testemunham ou vivem o trauma, que passam por condições econômicas difíceis ou sem assistência, que crescem sob circunstâncias caóticas e imprevisíveis, que sofrem discriminação persistente, que tiveram experiências na vida de todo tipo que eram constantemente prejudiciais ou punitivas, crianças que passaram por esses tipos de experiência parecem particularmente vulneráveis ao desenvolvimento de crenças nucleares negativas a respeito do mundo. No entanto, experiências negativas poderosas podem julgar crenças nucleares negativas em qualquer idade, tá? Em qualquer idade. Do mesmo modo, crenças nucleares negativas sobre as pessoas em geral se desenvolvem a partir de interações traumáticas ou persistentemente negativas com outras pessoas. Sempre vai ter as crenças nucleares negativas. Então, a gente, como eu estou falando, nós temos tanto crenças nucleares negativas quanto crenças nucleares positivas. Tem pessoas que conseguem desenvolver uma resiliência muito maior, sofrem um trauma e ela consegue ter uma crença nuclear, sim, de que as pessoas são ruins, porém, nem todas as pessoas são ruins. Eu consigo me proteger de outras pessoas para que nem todas as pessoas sejam ruins, tá? Então, tem pessoas que conseguem, tem ali, sim, uma crença nuclear negativa, mas ela consegue deixar com que a crença nuclear positiva sobressaia, fique ativada muito mais do que a crença negativa. É importante lembrar que é saudável, então olha o que eu falei, é saudável ter crenças nucleares negativas e positivas, porque se eu tenho também somente positiva, eu posso fazer com que essa crença nuclear positiva seja disfuncional e me prejudique de algum modo. Então, as crenças nucleares negativas só representam problema quando elas se tornam fixas e perdemos nossa flexibilidade para ver nós mesmos, os outros e o mundo de forma positiva. Igualmente, crenças nucleares positivas podem ser problemáticas se a gente perde a flexibilidade para perceber aspectos negativos em nós mesmos, nos outros e no mundo. A gente tem que lembrar que a gente é humano. Se eu começo a ter uma ideia boa demais sobre mim, eu começo a me achar perfeito demais, começo a querer ser bom demais, eu começo a perder a minha flexibilidade. Por exemplo, se alguém está tentando se aproveitar de você, é útil que você seja capaz de reconhecer a intenção negativa dessa pessoa. É útil ter consciência de que alguns cães mordem. Então, os cães mordem. Alguns sim, outros não. E aí eu preciso aprender isso. Só. E aí aqui a gente vem um exercício para identificar crenças nucleares. Deixa eu só dar uma pausa aqui, gente, espera aí. Gente, só chamou aqui um pouquinho. Aqui a gente tem os exercícios. Vou passar os exercícios. Aqui é a seta descendente, tá? Para vocês fazerem e aplicar tanto sobre identificar a crença sobre si mesmo, como sobre os outros e como o mundo, tá bom? Então, qualquer que seja as origens das crenças nucleares que contribuem para a sua angústia, as duas próximas sessões deste capítulo ensina métodos para mudar. Então, independente de qual seja a sua crença nuclear, a gente vai utilizar os próximos agora para a gente conseguir trabalhar. Identificar a crença nuclear
por si só não vai resolver o problema. Então, a gente vai começar a aprender a como trabalhar isso. Façam, gente, os exercícios com calma em casa para a gente poder. Eu já estou supondo que alguém tenha feito, né, esse exercício, que tenha lido aqui, que tenha tentado aplicar. Faça os exercícios, porque eu acho que é muito útil para a gente conseguir aprender, para a gente ver que nem sempre é tão fácil assim. Porque nós, enquanto terapeutas, a gente aprende a teoria e fala assim, é simples. Como que o meu cliente ele não consegue aplicar? E a gente vai vendo que na prática não é tão simples assim, não é tão fácil assim para que ele faça isso. Então, faça você mesmo. Aplique em você mesmo para você ver que não é tão simples assim, para quando o seu cliente ele tiver uma dificuldade, você sabe qual é a dificuldade dele, porque você já fez aquilo ali, tá bom? Então, testando as nossas crenças nucleares, a gente vai aprender a identificar novas e a gente vai depois aprender a testar em experimentos também, tá bom? Você pode achar que, assim como usamos registros de pensamentos para testar os pensamentos, podemos testar as crenças nucleares reunindo evidências. Entretanto, essa abordagem não funciona para as crenças nucleares. Por quê? Quando a gente está falando de pensamento, a gente consegue crenças, a gente consegue evidências que não apoiam. Mas quando a gente está falando de crença nuclear, a gente não acha nada que não apoie. Tudo que a gente acha, apoia. Lembra do caso de Marisa. Marisa, quando ela achava que morrer era a melhor solução, ela custou achar realmente evidências que não apoiavam a crença dela, né? Ela achava que ela tinha que morrer, tudo ali que apoiava que realmente não era útil. Então, achar evidências que não apoiam quando a gente fala de crenças nucleares é muito difícil, porque como a crença ela está enraizada, tudo o que a gente pensa, na verdade, começa a apoiar aquilo ali que a gente está vivendo. Então, quando uma crença nuclear está ativa, a gente distorce as nossas experiências para adequar essa crença. Então, tudo que a gente tem à nossa frente, tudo que a gente tem à nossa volta, vai confirmar que a nossa crença ela é verdadeira. Tá? Por mais que ela não seja verdadeira, a gente só vê pela lente dessa crença. Então, a gente só funciona através dessa crença. Em vez de testar, então, as crenças nucleares negativas, é mais útil identificar uma nova crença que a gente gostaria de ter. Então, olha como que a gente vai fazer. A gente vai aprender ali no próximo passo a identificar. Eu tenho uma nova crença e aí eu posso até tentar testar ela. Se eu conseguir testar e falar assim, eu não sou amada. Então, eu vou pegar aqui exemplos que provam que eu não sou amada. No caso da Marisa, os filhos dela. Não, seus filhos te amam, Marisa, seus filhos não te amam. No caso de Marisa, como a gente está falando de uma crença nuclear de não ser amada, ela falava o quê? Não, meus filhos não me amam. Meus filhos me amam pela obrigação porque eu sou a mãe deles. Então, isso não é amor, segundo Marisa, entendeu? Então, não adianta, a gente pode testar a crença nuclear, mas a gente vai, de certa forma, ter uma grande chance de falhar nessa crença nuclear negativa, porque na percepção dessa pessoa, tudo comprova de que ela não é amada, inclusive ela não é amada pelos filhos e não é amada pelos pais, ela não é amada por ninguém. Você pode questionar isso para ela, mas ela vai ter uma grande chance de falar, não, nem meus filhos me amam. Aqui no caso, Marisa fala que ela não merece ser amada, então eu acho que nem os filhos a amam. Em vez, então, de testar, a gente vai criar uma nova crença nuclear. E aí, a gente vai procurar evidências que apoiam ou fortalecem a nova crença. Então, eu crio uma nova crença, e aí, em vez de eu procurar algo que fortalece a minha crença, que desfortaleça, que enfraqueça a minha crença negativa, eu vou fazer diferente. Eu vou começar a procurar coisas que fortalecem a minha crença nova. Tá? Então, vou procurar isso. Isso me dá a possibilidade de encarar novas experiências da vida de nova maneira. Se acharmos que existem muitas evidências que apoiam novas crenças, então começamos a acreditar nela. Então, a gente começa a identificar uma nova crença. A vantagem de identificar uma nova crença, no caso de Marisa, mereço ser amada, como alternativa para tentar testar e mudar a crença antiga, que é não merecer ser amada,
é que ter um par de crenças nuclear me permite ser mais flexível em novo pensamento e compreender as experiências do modo que nos ajuda a obter maior satisfação e felicidade. Então, eu não mereço ser amada e pronto, acabou. E eu viro para a Marisa e falo assim, vamos criar a crença de que você merece ser amado? Ou ela chega nessa conclusão e a gente fala assim, olha só, eu acho que você merece ser amado. Será que os seus filhos, né, não te amam? E aí eu começo a fortalecer essa nova crença. Ah, mas Tamiris, dá na mesma. O peso de falar que é uma nova crença é diferente para a pessoa, tá, gente? É diferente. Então é preciso fazer toda essa jogada, porque senão seria muito simples eu virar para a pessoa e falar assim: não, mas se você merece amada e o fulano te ama e pronto, acabou. Seria muito simples, mas a gente sabe que tem coisas que, teoricamente, é muito simples, na teoria é muito fácil, mas a gente sabe que na prática não tem nada de fácil. E a gente vai ver isso aqui, que para Marisa começar a aceitar que ela merece ser amada, merece um pouquinho. Marisa demorou mais de 10 semanas para conseguir desenvolver isso, tá bom? Então, ter uma nova crença, além de me oferecer uma maior flexibilidade, me ajuda, né, como ver as coisas, a identificação de novas crenças me permite lembrar de experiências positivas com mais facilidade. Então, a partir do momento em que eu crio essa nova crença, eu começo a perceber que tem coisas positivas acontecendo comigo o tempo inteiro e eu começo a aceitar ele de maneira melhor e mais fácil. Vai ser da noite para o dia? Não, talvez seja, mas geralmente não vai ser. Lembre-se que, mesmo que as pessoas parecem gostar, no caso de Marisa, ela distorcia a sua experiência para adequar a crença que ela não merece ser amada. Eles só estavam sentindo pena de mim, ou eles não me conhecem tão bem. Como ela só estava vendo o mundo por meio das lentes da crença nuclear negativa, ela adaptou todas as suas experiências ao reservatório não mereço ser amada. Se criasse uma nova crença nuclear que merece ser amada, Marisa, então, tem a opção de usar essa crença para compreender e armazenar experiências. Com o tempo, conforme mais experiências começam a ser armazenadas, como mereço ser amada, a nova crença começa a fortalecer. Como Marisa acha fielmente que ela não merece ser amada, toda a experiência ela começa a identificar assim: não, eu não mereço ser amada, então a pessoa está sendo só gentil, essa é a educação. Quando ela começa a falar assim: ah, tá, tudo bem, eu até mereço ser amada, ela começa a ver com um olhar diferente. Então a pessoa não está sendo só gentil, ela realmente aprecia a minha companhia. E por mais que ela acredite nisso só um pouquinho, isso já faz grande diferença. Algumas vezes, uma nova crença nuclear, ela é o oposto da inicial, mas nem sempre. Outras vezes, uma nova crença nuclear, né, o oposto, eu não mereço ser amada, para eu mereço ser amada. Outras vezes, uma nova crença nuclear pode mudar a crença absoluta para uma crença qualificada, por exemplo, Marisa muda, as pessoas vão me magoar para. Embora algumas pessoas sejam ofensivas, a maioria das pessoas é gentil, então eu não estou desclassificando, não estou mudando, eu estou só qualificando, né? Ela realmente é uma crença verdadeira, as pessoas são ruins, porém eu começo a entender que nem todas as pessoas são ruins. Então, não é que eu descartei a minha crença totalmente, mas eu adaptei para que ela fique mais funcional. Outras vezes, ainda, uma nova crença pode avaliar a experiência a partir de uma perspectiva completamente diferente. Porém, por exemplo, o Vitor, que muda a crença de que seu sucesso e valor depende de seu melhor, para uma crença de que ele era aceitável independente do seu desempenho. Algumas vezes, uma crença inclui uma perspectiva de aceitação. Por exemplo, você pode optar por mudar uma crença de as pessoas não são confiáveis para tudo bem se as pessoas não forem confiáveis, porque eu sou capaz de lidar isso. Nesse caso, uma crença nuclear positiva sobre si mesmo ajuda a aceitar uma crença sobre os outros. Porque realmente, às vezes a gente fala assim, eu tenho uma crença negativa sobre o outro. Ok, talvez aquilo ali, a minha crença nuclear sobre o outro é realmente verdade, a outra pessoa ela é ruim, e tudo bem, a outra pessoa é ruim. Porém, eu começo a modificar sobre mim mesma, de acordo com o que eu comecei a compreender isso. O outro pode ser ruim e eu não posso mudar o outro. Porém, eu consigo lidar com isso melhor. Então, olha como que ficou diferente. Tudo bem se o outro não é confiável, porque eu aprendi a lidar com isso mesmo. Então, modifica todo o sistema, né? Modifica todo o esquema. E aqui ele dá o exercício para a gente começar
a identificar uma nova crença nuclear. Então, a gente faz aí, que são as evidências que apoiam a nova crença. Então, faça, quanto mais crença você colocar aí nessa listinha, melhor é, gente. Quanto mais crenças, mais fácil da gente realmente acreditar na nova crença criada. Aí, ó, por exemplo, para fazer o acompanhamento, a gente vai usar também a mesma fichinha que a gente usou no humor, a gente vai usar para avaliar a nova crença. Então, de 0 a 100 de mereço ser amada, a Marisa acreditava 0%. Mas depois dela completar o registro de crença nuclear, durante 10 semanas, ela mudou para quase 25%. Foi pouquinho, mas para ela fez diferença. E como que ela começa a fazer essa mudança? Ela vai preenchendo isso aqui, ó. Ela preenche todas as evidências que apoiam essa nova crença. Então, ela começa a perceber, não, tal pessoa fez isso por mim, então eu acho que eu mereço ser amada. E aí o terapeuta pergunta, tá, e agora, você acredita que você merece ser amada? Olha, mesmo que pareça ser pequena, essa mudança foi muito importante para Marisa, porque essa foi a primeira vez na sua vida em que ela se sentiu digna de ser amada. Nossa, mas foi só 12%, foi só a metadezinha ali de 25%. Mas para quem achava que era impossível ser amada, se sentir um pouquinho amada, para Marisa já foi o suficiente. Lembre-se, você é o terapeuta, você não é o cliente, não importa o que você acha, importa o que o nosso cliente acha. No caso de Marisa, esse mínimo para ela já fez toda a diferença para ela. Porque mesmo que era pequena, ó, mesmo essa pequena confiança em seu merecimento de ser amada, que começasse a realmente ser amada, ó, ela era pouquinho, mas foi a partir disso que ela começou a se sentir realmente amada pelos seus filhos. Ela se manteve atenta aos pequenos e grandes sinais durante um ano e a sua avaliação chegou em 70%. Então, para quem não se sentia amada de forma alguma, nem pelos seus filhos, ela começou a se sentir 70% amada. Então, é uma evolução muito grande. Faça que o seu cliente perceba essa evolução. Mostra a ele essa evolução. Aí aqui ele fez uma tabela para a gente aprender a fazer essa avaliação. Tá? Isso é muito bom, porque mesmo um pouquinho que seja, faz toda a diferença para a pessoa ali no final. Gente, isso é muito bom. Faz toda a diferença, faz muita diferença. Então, conforme você registrar mais experiências e fizer os demais exercícios desse capítulo, sua nova crença nuclear provavelmente se torna mais aceitável para você. Quanto mais experiência você escrever para apoiar a nova crença, mais chance terá de começar a confiar nela. Então, quanto mais você colocar, quanto mais evidência você colocar, melhor é. Faça com vocês, porque é muito legal. Não é simples, tá? Não é simples. E aí a gente começa a perceber, aplicando em nós mesmos, que não é simples, mas você começa a perceber, aplicando em você mesmo, que ela é tão eficiente, que é tão importante, que quando você aplicar no seu cliente, no seu atendimento, você vai conseguir pegar na mão dele e falar com ele assim, eu te entendo, eu consigo entender, e você vai conseguir controlar a sua ansiedade também, porque às vezes nós, enquanto terapeutas, estamos mais ansiosos do que o nosso cliente, a gente quer tanto que aquela pessoa muda, que a gente ignora as pequenas mudanças, e as pequenas mudanças são importantes. Eu só chego no alto da escada, no último andar de um prédio, se eu passar pelo primeiro andar, se eu passar pelo segundo andar. Então, eu não consigo pular do primeiro andar para o 20º, eu preciso passar andar por andar, degrau por degrau na escada, ou se for no elevador, andar por andar, até chegar ali, né, centímetro por centímetro, até chegar lá no último andar. E aqui ele dá uma dica útil, que a maioria dos exercícios de crença nuclear requer que você faça registros durante semanas ou meses. Então, não é uma vez, é várias vezes, a fim de reunir evidência suficiente para fortalecer sua nova crença. Não espere preencher todas as folhas simultaneamente. Então, não é que você vai preencher ela toda hoje. Faça devagar. Trabalhe uma folha por algum tempo, escreva o que aprender, e aí você passa para a outra, tá? Então, é uma por vez. E aqui, ó, falando sobre o exemplo de Vitor. Então, a gente faça devagar, faça com calma, segura a sua ansiedade,
tá? Porque às vezes a gente está ansioso, a gente quer fazer, a gente quer demonstrar resultado para os nossos clientes. Então, segura a ansiedade, vamos com calma. E aí, Vitor, lembrando que Vitor ficava muito nervoso, e aí, durante uma conversa, Vitor resolveu fazer esse teste, né, de controlar o comportamento explosivo. Então, durante uma conversa com a Júlia, Vitor ficou muito irritado por várias vezes, levantou a voz e até mesmo deu um soco na mesa. Porém, ele não criticou Júlia, não saiu de casa. Lembra que Vitor criticava, xingava, ofendia, ameaçava, batia na mesa e saía xingando, e nem se comportou de forma que ela considerava ameaçadora. Ele se manteve no tema da conversa, fez uma pausa de 3 minutos para acalmar, e quando começou a sentir que a sua raiva ficava fora, quando eu sentia que a raiva ficava fora do controle. Então, antes de aprender a avaliar as experiências, Vitor teria julgado a conversa como um fracasso. Quando ele aprendeu a controlar a raiva, né? Vitor teria julgado a conversa como um fracasso no controle de raiva, porque ele não estava em perfeito controle o tempo inteiro. Vitor queria estar no controle o tempo todo. Deixa eu colocar aqui para a gente ver. Vitor queria estar no controle o tempo inteiro. Mas, aprendendo a utilizar a escala, isso mudou a perspectiva de Vitor. Ele foi capaz de ver que ele não era um fracasso, ele teve 75% de sucesso. Embora ele ficou muito irritado, ele não explodiu, nem se retirou e não magoou Júlia. Ouviu o que Júlia tinha a dizer e também conversou com ela sobre o que era importante para ele. Mesmo quando a raiva aumentou, ele era capaz de retornar a conversa após 3 minutos. Então, assim, Vitor achou que gritei com a Júlia, pronto, tá tudo perdido. Então, se eu já gritei, eu posso ofender, eu posso falar as abobrinhas e eu posso ameaçar. Mas como ele queria começar a controlar o comportamento dele explosivo, ele começou a perceber, não, peraí, embora eu gritei, eu não ofendi. Embora eu bati na mesa, eu não ameacei ninguém. Então, de certa forma, eu consegui um controle de 75% da minha raiva. Então, a partir disso aqui, ele começa a perceber que ele realmente tem um controle perfeito. Aqui ele vem passar de novo outro exercício. Então, a gente precisa ter essa ideia de anotar, é importante. Lembre-se sobre o controle de humor. Se eu estou com depressão, no caso de Marisa, estava com depressão 95, caiu de 95 para 90. Já é um avanço muito grande, 5% já faz a diferença. Mas ela não queria perceber se ela não tivesse começado a avaliar a porcentagem do estado de humor dela. Então, a gente precisa avaliar também até mesmo aí os nossos comportamentos. E aqui ele vem trazer para a gente também fortalecer as novas crenças nucleares com experimentos comportamentais. Experimentos comportamentais também podem ajudar a fortalecer novas crenças nucleares. É difícil desenvolver confiança em uma nova crença nuclear simplesmente pensando sobre ela. Geralmente, nossa confiança em uma nova crença nuclear só aumenta depois que começamos a experimentar novos comportamentos que estão associados. Então, assim, não é simplesmente eu criar uma crença nuclear e aceitar ela. Então, eu crio ela, começo a procurar evidências, começo a observar, mas não é simplesmente só observar o que comprova ou não a minha nova crença. Eu preciso também fortalecer com experimentos comportamentais. Só um minutinho, gente, de novo. Gente, estão chamando aqui, segunda vez chamou, então eu preciso avisar, porque eu estou de frente aqui na porta, é mais fácil eu ver que está chamando. Então, fortalecendo. Então, eu preciso de ter experimentos comportamentais que também reforçam a minha crença aqui nuclear, tá bom? E aí ele vem dar os experimentos que fortalecem as nossas crenças. Então, eu preciso fazer os exercícios para aumentar também a minha crença. E aí ele começa a falar sobre gratidão. Gente, os exercícios eu passei bem rápido ali sobre os novos experimentos, mas os novos experimentos, gente, é mais ou menos a mesma coisa sobre o que a gente fez nos pressupostos, né, subjacentes. Eu preciso avaliar, eu preciso... Só um minutinho para eu abrir aqui no
No pressuposto, a gente fez ali no quadro estratégias possíveis. Achei aqui, ó. Não sei se vai aparecer. Tem essa tabelinha aqui. Não vai aparecer porque eu estou usando o desfoque na página 144 do livro. Ele tem o experimento para testar o novo pressuposto subjacente. E para testar a nova crença, a gente também pode utilizar isso. Qual é o experimento que eu vou fazer? Quais são as previsões que podem dar certo ou pode dar errado? Quais os possíveis problemas que eu vou ter se eu não conseguir? Quais são as estratégias para solucionar o problema? E qual vai ser o resultado, né? Na hora que eu fizer, qual o resultado e o que eu aprendo sobre essa nova crença. Então, eu posso fazer ali um experimento do mesmo modo que eu fazia com a minha crença intermediária, né, crença intermediária, são os pressupostos subjacentes. Então, do mesmo jeito que eu faço o experimento ali, eu posso fazer com a minha crença nuclear, tá bom? Porque eu preciso mostrar para mim mesma que a minha crença, que a minha nova crença, ela faz sentido. E aí, ó, o exercício aqui sobre gratidão. Gente, só falando aqui que não sou eu, Tamires, que estou inventando isso sobre gratidão, tá? Quem está trazendo para gente é Greenberg e Padesky. Padesky ali, ela estava do lado de Aaron Beck na criação da TCC. Então, eles têm toda uma preocupação com a TCC, toda uma preocupação com a terapia baseada, com a prática baseada em evidência. Então, não sou eu, Tamires, que estou falando, são os autores que estão falando sobre gratidão. Mas eu acho gratidão uma besteira. Problema seu, né? Os autores estão trazendo aqui para gente que tem já pesquisas que comprovam que a gratidão faz diferença. Como eu disse, não sou eu que estou falando. Padesky, braço direito, por muitos anos, amiga de Iron Beck, está trazendo isso aqui para gente. Então, até aqui você vem trabalhando na identificação e no fortalecimento de novas crenças nucleares. Você deve estar lembrando de que as crenças nucleares vêm em pares, positivas e negativas. Uma vez que tiver uma crença nuclear positiva e uma negativa, cada uma poderá estar mais ativa em determinado momento. Acrescentar mais gratidão à sua vida pode ser um caminho para fortalecimento de crenças nucleares e estados de humor positivo. Várias pesquisas recentes mostram que uma atitude de gratidão pode levar a maior felicidade, melhora em diversos estados de humor e até mesmo aprimoramento do bem-estar físico. Gratidão significa pensar a respeito e ser grato pelas experiências ou qualidades em nós mesmos, nas outras pessoas e no mundo. Quando conseguimos identificar coisas pelas quais somos gratos ou que apreciamos, temos mais chances de ativar e fortalecer nossas crenças nucleares positivas. Portanto, uma coisa que cada um de nós pode fazer para melhorar o humor é desenvolver uma prática regular de gratidão. A gratidão vai curar o problema da pessoa, o transtorno? Não, mas ela está ativando e fortalecendo a nova crença nuclear. A focalização em coisas que nós apreciamos frequentemente resulta na mudança de uma perspectiva negativa para uma perspectiva positiva. Quando eu começo a ser grato, o negativo vai parar de existir? Não, o negativo vai existir. Porém, eu vou começar a focar mais no positivo. É a mesma coisa da questão de quando tudo acontece de negativo, significa que o positivo não existe? Não, o positivo está ali. Só que eu foco tanto no negativo que eu começo a ignorar aquilo que é positivo. E quando eu começo a fazer de maneira contrária, focar no positivo, o negativo ele continua existindo. Ele só não me é tão importante naquele momento. Tá? A gente já foca muito no negativo o tempo inteiro. E o positivo existe. Então, além de parar de focar no negativo, eu começo a focar no positivo. Gratidão não significa ignorar as coisas negativas, mas significa aceitar os aspectos negativos e ativamente olhar além deles para identificar as dimensões positivas também das experiências que ele valoriza. O negativo está ali. Eu só passo a identificar mais eu dou mais atenção para aquilo que é positivo. E aí ele vem dar aqui para a gente um exercício, que é o diário da gratidão. Muito legal, tá? A gente fazer o diário da gratidão. Tem aqui as coisas, o outro exercício para você anotar sobre as coisas, sobre o mundo, sobre a minha vida que eu sou grato. É legal você colocar gratidão sobre os outros. Por que eu sou grato pelos outros? Faça a listinha, né? Por que eu sou grato comigo mesmo?
E aqui o outro exercício que é aprendendo com o meu diário de gratidão. Então, fazer o meu diário de gratidão, preencher ele, tá me ajudando com alguma coisa? É interessante você fazer, faz com calma. Eu acho que é muito legal, é muito bom mesmo. Faça, faça. Vocês vão ver que não tem nada de religioso, né? Ser grato tem, embora em muitas religiões, até o livro vem colocar isso, que muitas religiões utilizam isso, eu não preciso ter religião alguma para praticar atos de gratidão. Faz uma diferença tremenda na nossa vida ser grato, independente de qualquer coisa. E aí, expressando também gratidão aos outros. A maioria das pessoas encontra benefícios genuínos na manutenção de um diário de gratidão. Ter consciência das coisas de nossa vida pelas quais podemos ser gratos é um passo importante. Algumas vezes, isso pode ter um valor agregado se expressarmos nossa gratidão aos outros. Existem várias vantagens potenciais em expressar nossa gratidão a outras pessoas. Primeiramente, isso nos dá mais tempo para nos concentrarmos na gratidão, porque estende o momento de gratidão. Segundo, quando falamos com outras pessoas pelas coisas pelas quais somos gratos, elas também podem falar de coisas que deixam elas gratas. Isso desencadeia conversas mais positivas, o que ajuda a melhorar o humor. Terceiro, dizer diretamente às pessoas que nós somos gratos por algo que elas fizeram ou simplesmente por estar em nossa vida aprofunda a nossa experiência de gratidão e melhora nossos relacionamentos. Gente, fala sério, você está conversando com a pessoa e a pessoa fala assim, nossa, eu sou muito grato pela sua amizade, eu sou muito grato pelo que você me traz, pelo que você me ensina. É muito gostoso receber isso. Então, fazer com o outro também esses elogios, agradecer o outro, isso é muito bom. Ter relações mais positivas com outras pessoas é outro caminho para a felicidade. De modo geral, as expressões de gratidão nos mantêm dentro de uma estrutura mental mais positiva. Vai eliminar os problemas da minha vida? Não, não vai eliminar. Porém, eu começo a ver a minha vida através do olhar das crenças nucleares positivas ativadas muito mais tempo. As crenças negativas, elas vão estar ali, sim, só que elas vão ser ativadas muito menos. E aí ele passa aqui para a gente o exercício para expressar gratidão ao outro, né? E aí vocês vão preencher ele, é bem legal. E, para finalizar o livro, ele vem trazer também sobre os atos de gentileza. Para finalizar o capítulo. Acho que eu falei isso. Então, é muito legal essa questão do atos de gratidão e de gentileza. Como eu disse, não sou eu que estou falando, são os autores que estão falando, inclusive Padesque, braço direito, aí amiga, né? Amiga, não é conhecida, coleguinha, amiga de Aaron Beck, criador da TCC. Então, eles têm um cuidado aí, no início do livro a gente falou sobre a questão de toda a terapia, né? Toda a prática baseada em evidência. Então, tem aqui um cuidado muito grande em fazer isso. Então, além de sermos gratos pelas coisas positivas em nossa vida, outra forma de ativar e apoiar nossas novas crenças nucleares é fazer coisas gentis para outras pessoas. Quando nós somos gentis com os outros, frequentemente vivenciamos uma melhora em nosso estado de humor e maior felicidade. Em um estudo, pessoas que realizaram atos de gentileza para outros todos os dias, durante 4 semanas, se sentiram mais felizes e mais satisfeitos em suas relações. O TIPS, então, teve também um estudo, tá? Pesquisa sobre isso. Os tipos de atos de gentileza que produziram essas mudanças incluíram pequenas ações como abrir a porta para alguém, pagar um almoço para um amigo, sorrir para um estranho, deixar alguém passar à sua frente em uma fila do banco, visitar um amigo doente, fazer um elogio e ajudar um vizinho com as compras ou algum conserto doméstico. Quando realizamos esses atos de gentileza, temos a tendência ao longo do tempo de nos sentirmos melhores, conectados mais positivamente com outras pessoas e mais felizes. Gente, é muito legal. Por exemplo, você sair na rua e você decidir que hoje o dia vai ser bom e você sai sorrindo e as pessoas olham para você, às vezes está com cara fechada, às vezes a pessoa está com cara triste, você olha para a pessoa do nada, dá um sorriso e fala, bom dia, nossa, boa tarde, oi, boa noite, e dá um sorriso sincero, sincero. Você percebe que a cara da outra pessoa fica assim, opa, quem eu conheço? Ou bom dia, te dá aquele até bom dia, assim, o semblante da pessoa ele modifica quando nós começamos a ser. E aqui ele vem dar o exemplo da Cristina, que ela
ela começou a ir numa agência de um Correios, e lá todo mundo era estressado, e ela começa a mudar a postura dela, e em pouco tempo depois, ela começa a perceber que os atendentes daquele correio estavam sorrindo mais educados, as pessoas nas filas já não reclamavam tanto, por causa da maneira dela de mudar, chegar sorrindo e conversar com todas as pessoas brincando, ela conseguiu gerar ali uma mudança generativa, tá? E aqui ele também passa o exercício, atos de gentileza, para a gente preencher. As experiências aprendidas neste capítulo plantam as sementes para novas crenças nucleares. As crenças nucleares positivas ajudam a se sentir mais feliz, e conforme se fortalece, você tem menos pensamentos automáticos negativos. Lembre-se que um influencia o outro. Os pensamentos automáticos estão aqui, as crenças intermediárias, né, os pressupostos estão aqui, e aqui as crenças intermediárias estão aqui embaixo, enraizadas. Então, uma afeta o outro, mas quanto mais profundo eu mexo, quanto mais nas crenças nucleares eu trabalho, mais eu modifico as coisas em cima. Então, eu começo a ter menos pensamento automático negativo. Contudo, ainda poderá haver momentos da vida em que eu vou sentir nível mais elevado de depressão, angústia, raiva, outros estados, porque eu sou um ser humano, e durante esses momentos eu posso aplicar aqui, revisar todos os exercícios que eu tenho. A diferença é que, quando eu aprendo a aplicar isso e esses pensamentos negativos vêm, alguma crença, eu começo a identificar crenças novas negativas, eu começo a trabalhar de maneira positiva ali, e vai virando automático identificar e modificar isso através dos experimentos comportamentais. Lembrando que, se eu demoro 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas para fazer isso, aplique aqui as folhas dos exercícios, né, de verificação do humor, que tem no capítulo 13, 14 e 15. Semana que vem a gente vai falar do capítulo 13. A gente vai aprender melhor sobre isso. Então, é bom você aplicar aqui as folhas para você começar a medir o seu estado de humor, caso você ficar um pouquinho preso neste capítulo para fazer a identificação das suas crenças, tá? Semana que vem a gente vai falar sobre o capítulo 13, que é compreendendo a depressão. E aí, deixa eu compartilhar a palavra-chave da semana. A gente finaliza o capítulo. Eu espero que tenha ficado, gente, de maneira fácil, de maneira em que vocês tenham compreendido, né, o que foi compartilhado aqui. Se ficar dúvida, deixa no comentário, manda lá no grupo do WhatsApp. Eu consegui, como eu estou fazendo gravado aqui no YouTube, eu consegui falar com 1h e pouco, para mim parece que é 1h18 aqui, eu não tenho certeza. Mas é bom que eu consegui falar, resumir tudo. Se a gente tivesse no grupo, a gente ia gastar umas 3 horas, talvez, para falar desse capítulo, porque a gente ia querer discutir. Mas, gente, não é porque eu estou fazendo no YouTube que vocês não podem mandar as mensagens. Vocês podem e devem mandar as mensagens com as dúvidas, porque aí fica muito mais fácil para a gente discutir, tá? A palavra-chave é 8911, 8911, TCC 12. A palavra-chave dessa semana, essa é a aula número 8. Então, assim, deixem as dúvidas aqui nos comentários no vídeo, ou mandem lá no grupo do WhatsApp ou do grupo do Telegram. Mandem, porque quanto mais vocês mandarem, mais fácil fica para a gente conversar a respeito, mais fácil fica para a gente discutir a respeito. Então, assim, eu acho muito importante vocês mandarem para a gente conversar sobre, para a gente tirar as dúvidas aí. E vai que eu falei alguma coisa e vocês não concordam, então deixa no comentário, tá, Miris? Não concordo com o que você falou, eu acho que do jeito que você falou ficou difícil, ou do jeito que você falou ficou fácil. Deem aí os feedbacks de vocês, para que a gente consiga fazer um grupo melhor, né? A gente já está finalizando, faltam mais 4 capítulos, falta o capítulo agora que a gente vai falar do próximo sobre depressão, depois ansiedade, depois a gente falar de culpa e vergonha, e vamos finalizar falando sobre como manter os ganhos e experimentar mais felicidade, tá? E depois a gente vai começar um novo grupo, a gente ainda está decidindo, porque tinha pedidos de outros livros, mas se a gente decide lá no grupo após, quem for assistir até aqui tem como pedir o certificado, né? Lá no grupo vai estar no finalzinho explicando tudo direitinho. E é isso, gente. Obrigado por quem assistiu até aqui. Se ficar qualquer dúvida, vocês deixem aqui no comentário ou lá no grupo do WhatsApp. Uma boa noite para quem está assistindo hoje, quinta. E um bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo gravado. E até semana que vem.